Bem, irmãos, vamos então para mais uma aula na Confissão de Fé da Guanabara. Para mim, é uma confissão, não é, importantíssima, uma das mais antigas, na verdade, né? Analisando a data, né, o período, 1558. Então, é uma das confissões reformadas mais antigas que nós temos e que realmente traz esse peso, não é, do amor daqueles irmãos pela palavra de Deus que realmente não negaram a fé, não negaram as verdades do Evangelho, sabendo que, ao responderem publicamente, por escrito, estariam assinando a sentença de morte. Mas assim, para a glória de Cristo, fizeram. E devemos honrar a memória desses irmãos, não é? E também sermos motivados, porque eles fazem parte dessa grande nuvem de testemunhas que o Senhor tem dado à sua igreja ao longo dos séculos. Hoje vamos avançar então aqui para nossas aulas na Confissão de Fé da Guanabara. E eu quero ir agora para o artigo 6, né? Já estudamos alguns assuntos importantes. Hoje os assuntos também são muito importantes, não é, nessa confissão. Começaremos falando sobre questões referentes, por exemplo, a novo nascimento, a Santa Ceia, a batismo, e vamos terminar com o livre-arbítrio, né, hoje. Também foram assuntos abordados ou respondidos por esses irmãos lá no século XVI, aqui no Brasil, né, a Vila Ganhão. Então, o artigo 6 da Confissão de Fé da Guanabara diz bem assim: cremos que, se fosse necessário pôr água no vinho, os evangelistas e São Paulo não teriam omitido uma coisa de tão grande consequência ou importância. Notem bem, então, esse artigo 6. Um artigo curto, tem outras partes, é claro, mas nessa primeira parte podemos notar, não é, algo realmente importante a respeito daqueles irmãos, que fala muito sobre como eles pensavam realmente. Cremos que, se fosse necessário, veja, se realmente fosse algo necessário pôr água no vinho, essa é uma prática romanista, né? Colocar água no vinho, que é servido nesse sentido, no momento ali da ceia. Embora não é comum que os membros da Igreja Católica, na hora da missa, todos eles provem do vinho, né? Mas apenas do pão, digamos assim, da hóstia. Se eu não me engano, apenas a primeira vez, quando fazemos a primeira comunhão, né? Eu lembro disso, foi assim comigo. Na primeira comunhão, quando eu era católico romano, então eu provei o vinho, né? Mas depois isso não se repetiu, só foi o pão mesmo. E então eles dizem, a resposta deles é: cremos que, se fosse necessário, colocar água no vinho, os evangelistas e o próprio Paulo também não teriam omitido uma coisa de tão grande consequência. A parte 2 diz bem assim: e quanto ao que os doutores antigos têm observado, fundamentando-se sobre o sangue misturado com água que saiu do lado de Jesus Cristo, isso seria o tipo de base argumentativa no dogma católico para se colocar água no vinho, né? Uma vez que o vinho representa o sangue de Cristo, e há esse acontecido aqui. Então, desde que tal observância não tem fundamento na palavra de Deus, visto mesmo que depois da instituição da Santa Ceia, isso aconteceu. Nós não podemos hoje admitir necessariamente. Então, na época, esta era a prática romanista, acrescentar as ordens bíblicas. Isso na verdade, é uma marca ou uma mancha na Igreja Católica Romana, não é? O acréscimo ou as invenções de dogmas que não refletem o puro ensino bíblico. Para quem conhece um pouco da história da Igreja Católica Romana, a história da Igreja no sentido geral, e podem estudar um pouco dessa história, notando como que a Igreja foi gradativamente se desviando ou acrescentando, não é? E enchendo, digamos assim, vou usar essa analogia, tendo como base o próprio Cristo, onde a Igreja está fundamentada, não é? A palavra de Cristo. A Igreja, na história, ela foi colocando um monte de entulhos, de dogmas, de superstições, a tal ponto de Cristo tornar-se apenas um detalhe na Igreja, não é? Apenas mais um no fim. Chamam de Deus, mas no fim não estão tratando realmente como Deus, não é? Tanto é que não respeitam sua palavra e se veem até como autoridade sobre a mesma, ao ponto de acrescentarem, adicionarem, certo? Aqui, então, os nossos irmãos reformados, né, os huguenotes franceses, gravem bem esse nome, né, o nome comum que nós usamos para nos referir a esses cristãos reformados, não é, da França. Então, os nossos irmãos reformados franceses deram ênfase nesse momento ao sola escritura.
Eles confessaram que toda a prática na igreja deve vir direto das Escrituras e que ninguém tem autoridade para alterar ou seguir suas próprias ideias. Então, quando responderam isso a Villegagnon, estavam deixando muito claro que nós não temos o direito de acrescentar nada. Cristo nos deu uma ordem e nos ensinou uma forma. Então, vamos seguir aquilo que ele mandou. É o que está revelado, registrado para nós, para a nossa fé, para as futuras gerações. Tá? Então, no artigo 6, eles afirmam que se fosse necessário colocar água no vinho, os evangelistas, os apóstolos também, nesse sentido, teriam ensinado isso, porque é uma questão de forma para ser praticado nesse sentido. Pois é uma doutrina ensinada pelo Senhor e uma doutrina que refere-se a um sacramento, na verdade, não é para ser praticado pela igreja. Então, se fosse necessário, se fosse algo tão importante assim, os apóstolos teriam ensinado isso. Cristo teria ensinado e os apóstolos também. Não é? Isso é o óbvio. Então, quando não vemos esse ensino na Bíblia, fica claro que isso não é algo divino, não vem de Deus. Tá? É como, eu vou usar como exemplo para os irmãos aqui entenderem, essa questão de importância de certas práticas na igreja ou de certos dogmas. Claro, quando falamos da sã doutrina, ela é importante. Nós nunca podemos tratar a sã doutrina como se fosse algo secundário, nem alguns aspectos da doutrina, né? Eu sei que as pessoas geralmente gostam de pensar em teologia sistemática, não é? Então, doutrinas sistematizadas, certo? Mas pensemos na sã doutrina, não é? No todo da palavra de Deus, do Evangelho. Não é? Nada tem que ser acrescentado ali ou retirado, isso é até pecado, na verdade, não é? Então, nós não devemos fazer isso. Mas é claro que há certas práticas na igreja que elas não têm uma importância decisiva e que pode haver debate em torno disso e até opiniões diferentes. Porque são questões, às vezes, que podemos perceber que ou são mais culturais, ou então são questões que são obscuras ainda, entende? Elas não são claras o suficiente para sabermos exatamente o que é, entendeu? Vou dar um exemplo para os irmãos. A forma do batismo. Eu não estou falando sobre em quem o batismo deve ser administrado. Como reformados, sabemos que o batismo é administrado aos filhos da aliança, não é? Então os pais receberam o batismo, os filhos também recebem, nesse sentido. Os filhos de pais crentes, ou seja, filhos da aliança, que já pertencem a Deus porque nasceram no contexto da aliança. Mas eu estou falando sobre a forma. Então, por exemplo, existem várias formas de batismo. A forma de batismo, por exemplo, por imersão. Essa é a forma comum usada pelos batistas, não é? Que abraçam essa prática e não conseguem aceitar outra prática. Então, por batista, geralmente é assim, não se aceita o batismo de outra forma. Tem que ser por imersão. Tem que mergulhar a pessoa num rio, não é? Ou então numa piscina, e alguns até reivindicam que tem que ser num rio de água corrente ainda, viu? Se for numa barragem, alguma coisa assim, nada feito. Tem que ser um rio de água corrente. Há também o batismo por aspersão, que geralmente é o que nós usamos, ou também os próprios católicos romanos, não é? Que é você aspergir água na cabeça da criança, ou no adulto que está fazendo a sua confissão de fé e não foi batizado quando criança, não é? Que é aspergir e colocar um pouquinho de água, na verdade, né? Na cabeça da pessoa. Ou então por efusão, que é um derramamento mesmo, né? Até na história da igreja também tem um tríplice batismo por imersão, né? Até, se eu não me engano, algumas igrejas ortodoxas praticam assim, né? É um batismo por tríplice imersão. Então, o padre ortodoxo, muitos deles, né? Pegam o bebê e mergulham realmente. Tem um pequeno tanque batismal na igreja, então mergulha o bebê em nome do Pai e mergulha de novo em nome do Filho e uma terceira vez em nome do Espírito Santo, né? É até interessante isso. É curioso perceber que tem essas práticas. Então, esse é um tipo de aspecto da prática que nós podemos divergir, nós podemos debater, ou então a posição reformada, que é entender que deve ser feito com água pura, mas a forma exata, ela não é absolutamente defendida na palavra de Deus. Não é? Há controvérsias, porque há toda uma teologia, às vezes, que aponta para o outro lado. Então, nós reformados não temos um problema com isso, na verdade. Nós geralmente fazemos batismo por aspersão porque o batismo é um sacramento que é aplicado num culto solene. Não é? Mas se de repente, em alguma situação especial, missionária, não sei, nós podemos fazer o batismo por imersão também. Quer dizer, não há problema, na verdade, né? Nós não precisamos fazer isso justamente porque não há necessidade, mas também não brigamos por isso, não debatemos em torno disso aí não, como se fosse uma coisa assim que nos separe.
ok? Então esse é um exemplo de prática, não é, referente a um sacramento que não tem um peso tão grande. O importante é que seja feito com água pura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Mas há certos detalhes aqui que não tem nada a ver com aquilo que Cristo instituiu. E um desses detalhes é essa questão de colocar, por exemplo, elementos a mais na hora do sacramento, na hora da aplicação do sacramento. E eu observando como que algo tão importante na prática é tão decisivo, então deveria ter sido ensinado pelos apóstolos. Os apóstolos não deixariam de fora algo tão importante. E aí eu tomo como exemplo, os irmãos compreenderem o que eu quero dizer, por exemplo, a doutrina de Maria, não é? Nós sabemos muito bem que, em termos dogmáticos, a Igreja Católica Romana ela tem um catecismo, tem uma teologia que digamos assim, muito profunda em alguns aspectos, porque concorda com aquilo que nós estamos ensinando, ou, para ser mais honesto, nós concordamos com eles, não é? Em algumas questões, aquilo que os credos antigos defendem. Mas, por exemplo, nós podemos notar também que existe sim muito acréscimo. E um dos acréscimos que são decisivos e causam separação, que divide nesse sentido a cristandade, é esse dogma de Maria. O entendimento, por exemplo, de que Maria é medianeira, que ela é advogada e que nós, por conta disso, podemos, não é, fazer orações a Maria, pedir a Maria para que ela peça a Cristo, fazer esse tipo de baldeação nesse sentido. Veja, essa doutrina ou esse dogma católico romano é muito importante. Eu posso dizer que não dá para ser católico romano negando isso. Um católico romano precisa entender Maria assim, com esse tipo de papel de mediadora. Se um católico romano nega isso, ele não é católico de verdade. É um protestante disfarçado, né? Como eu já vi um padre, né? Um clérigo falando sobre isso, né? Até mesmo sobre se o católico que é católico romano, ele gosta de imagens. Se ele questiona isso e vai perguntar na Bíblia, vai procurar na Bíblia, já está agindo como protestante. Então eles têm essa consciência. Então um dogma tão importante, tão sério, que sem a confissão desse dogma não se pode ser considerado católico romano de verdade, esse dogma deveria ter sido ensinado pelos apóstolos. Não é algo pequeno. Isso divide a cristandade. Então não é uma questão secundária, não. Entende? E mesmo assim, observando a postura que a Igreja Católica Romana tem demonstrado na história, é muito comum para eles, uma vez que eles avaliam a tradição e consideram a tradição, às vezes, como se fosse infalível, né? Como se fosse infalível. Tanto é que alguns católicos romanos, se você falar que tem erro na patrística, os caras vão ficar bravos, né? Como se não houvesse, porque há muita divergência entre eles. Mas parece que, se é dentro da igreja, as divergências, elas encontram um consenso. Não, isso não tem sentido. Um está afirmando uma coisa e o outro padre da igreja está afirmando outra, certo? Mesmo assim, não é importante compreender que um dogma tão importante, tão decisivo para a vida da igreja, para a espiritualidade da igreja, para marcá-la como uma igreja verdadeira, deveria ter sido ensinado pelos apóstolos. Se fosse verdade, eles ensinariam. Isso não é algo bobo, tá? Não é uma questão simples e que pode ser negociada. Não, é uma coisa séria demais, não é? Então, infelizmente, essa é a postura romanista e os nossos irmãos, não é, os reformados lá, aqui no Brasil, no caso, no século XVI, eles responderam dando glória a Deus, não é, honrando a sua palavra. Isso é muito importante, tá? O artigo 17, continuando, vai dizer assim, artigo 7, aliás, me perdoe, artigo 7, diz bem assim: cremos que não há outra consagração senão a que se faz pelo ministro, quando se celebra a ceia, recitando o ministro ao povo, em linguagem conhecida, né, a instituição desta ceia, literalmente. Isso foi colocado aqui justamente por quê? Porque a missa, não é, durante muito tempo foi em latim, né, uma linguagem que os clérigos entendiam, que os doutores entendiam, mas o povo não, né? Então, em linguagem conhecida, a instituição desta ceia, literalmente, segundo a forma que nosso Senhor Jesus Cristo nos prescreveu, admoestando o povo quanto à morte e paixão do nosso Senhor. E mesmo, como diz Santo Agostinho, a consagração é a palavra de fé que é pregada e recebida em fé. Pelo que segue-se que as palavras secretamente pronunciadas sobre os sinais não podem ser consagração como aparece da instituição que nosso Senhor Jesus Cristo deixou aos seus apóstolos,
dirigindo suas palavras aos seus discípulos presentes, aos quais ordenou tomar e comer. Isso pensando na Santa Ceia. Então, eles estavam aqui respondendo contra a prática católica romana de proferir certas palavras na hora da Santa Ceia, certo? Na hora da missa ali, que não foram ensinadas por Cristo ou por seus apóstolos, ou criaram uma forma diferente, não é? Como se houvesse algum tipo de algo especial que os ministros, ou no caso deles, né, com muitas aspas, os sacerdotes, pudessem dizer para que algo acontecesse, para que o milagre ali acontecesse então, certo? Então, mais uma vez, irmãos, o sola escritura é defendido aqui nesse artigo 7, pois não existe razão para o acréscimo de palavras à instituição da Santa Ceia. Lembre-se, a ceia, ela não é uma invenção da igreja. Os sacramentos não são inventados pela igreja. São instituições de Cristo e, portanto, instituições divinas. A igreja não tem poder e direito de retirar, alterar ou acrescentar, mais sacramentos ou aos sacramentos existentes, tá? Então, basta repetirmos as próprias palavras da instituição e, no máximo, explicá-las. Um detalhe é que, por exemplo, nas igrejas reformadas, nós temos formas litúrgicas, né? Então, nós temos o que acontece nos cultos, né? Não é nada aleatório, como acontece geralmente em algumas igrejas evangélicas. Não, nada é aleatório. Então, no culto, por exemplo, há uma liturgia lógica sendo aplicada, tá? Então, há uma ordem bem estabelecida, a liturgia ela é preparada enquanto o ministro prepara o sermão, porque ela tem que combinar com o sermão. Ela tem que comunicar o evangelho que vai ser pregado, né? A palavra de Deus. Então, não somente a liturgia no culto, mas há uma liturgia própria para cada aplicação específica na igreja. Então, por exemplo, com relação aos sacramentos, há liturgias próprias para os sacramentos. Então, há uma forma dos sacramentos, tá? Uma forma litúrgica do sacramento. E na Santa Ceia, por exemplo, existe a leitura da instituição. Nós temos que ler o texto mesmo, certo? Isso faz parte da liturgia, não pode faltar na hora no culto de Santa Ceia, digamos assim. E também há várias exortações e explicações sobre aquele texto, sobre a ceia, para que cada pessoa seja conscientizada, chamada ao arrependimento, que ela venha refletir até a hora em que realmente começar a celebração. Mas lembre-se, é a instituição da ceia, as próprias palavras que encontramos nos evangelhos, ou geralmente usamos, a repetição que Paulo faz, tá? Então Paulo mesmo fez isso. Então, esse é um detalhe muito importante. Eles estão dizendo que não é necessário acrescentar, falar outras palavras específicas para, sei lá, acrescentar alguma coisa à forma. Não, basta fazer aquilo que Paulo fez. Paulo, quando ensinou aos Coríntios no capítulo 11, o que ele fez foi repetir as palavras que Cristo disse aos seus discípulos. Ele disse, olha, eu estou entregando a vocês o que eu também recebi. E então, proferiu ali, falou as palavras da Santa Ceia, tá? Simplesmente isso. E fez aplicações. Foi o que ele fez, Ele exortou a igreja a partir daquelas palavras. Por isso é importante compreender que esse artigo também, essa resposta dos nossos irmãos lá do passado, vemos aqui a exaltação das escrituras sagradas. A palavra de Deus, nesse sentido, deve reinar. Nunca as nossas opiniões, os nossos achismos, tá? E aqui eles pontuaram isso muito bem. O artigo 8 diz bem assim: o sacramento da ceia não é alimento para o corpo, como para as almas, porque nós não imaginamos nada de carnal, como declaramos, no artigo 5º, anteriormente, Lembra que eu citei até Agostinho, Por que prepara os dentes e o estômago, E o ventre? Crê e o comeste. A citação de Agostinho. Então, lendo mais uma vez, o santo sacramento da ceia não é alimento para o corpo como para as almas, porque nós não imaginamos nada de carnal, como declaramos no artigo 5º, recebendo por fé a qual não é carnal, tá? Então, coerência e também uma compreensão correta da palavra de Deus. Então, mais uma vez, aqui, nesse artigo 8, as escrituras são defendidas e colocadas no seu devido lugar. Observem já, então, as consequências positivas da reforma. Eu falo positivas, discriminando assim, porque nós podemos também admitir que houveram consequências ruins, digamos assim. Muitas pessoas
ou grupos que existem hoje separatistas, eles também são oriundos desse contexto. Então, embora não tenha sido o objetivo dos reformadores causar revolução, ainda assim, muitos se aproveitando do que estava acontecendo, quiseram fazer revolução, né? Temos aí o exemplo dos anabatistas. Então, isso é importante, tá? Então, a palavra de Deus foi colocada no seu devido lugar. Esse é um aspecto muito positivo da reforma protestante. A Bíblia sendo exaltada como palavra de Deus, tá? Então, a Bíblia é defendida porque o ensino do Senhor jamais foi o de transubstanciação. Por isso que eles estão dando ênfase aqui. Olha, não tem... A Santa Ceia, né, o sacramento, não é um alimento para o corpo, como é para as almas. Não é a mesma coisa, tá? Por que eles estão falando isso? Justamente porque, como reformados, eles negavam o dogma da transubstanciação, que é a transformação, não é, da substância. Eles negavam isso. Nunca Cristo ou seus apóstolos ensinaram que pão e vinho transformam-se literalmente em corpo e sangue, mas é sinal do mesmo, para alimentar não o corpo, mas as almas famintas e sedentas. Tá? A linguagem, então, aqui que nós vemos é puramente sacramental. Tá? Não diferente da linguagem que já encontramos no Antigo Testamento. Então, se formos procurar mais base bíblica, digamos assim, mais argumentos na Escritura Sagrada, basta ler o Antigo Testamento. Tá? É só ler o Antigo Testamento e notar como que Deus, já naquele período, que dava tantos sinais ao seu povo, né? Tantas coisas que eles viam. Pô, eles tinham um templo, não é, com utensílios sagrados, não é? Os rituais ordenados pelo Senhor, os sacramentos da antiga aliança, a circuncisão, não é? A Páscoa, eram como sacramentos, né? Então eram sinais visíveis, mas eles em si não eram a própria bênção. Então a circuncisão apontava para algo além dela. Ou seja, a circuncisão apontava para algo espiritual, não é? Para uma purificação, uma separação do mundo. Então a circuncisão, digamos assim, como marca, não é um fim em si mesmo, ela aponta para algo superior, ela aponta para a realidade espiritual que Deus opera para o seu espírito. Assim também como a própria Páscoa. Então, a Páscoa, o alimento, a refeição pascal, não era a própria bênção em si, mas apontava para a mesma. Então, enquanto eles celebravam com fé, não é? Eles eram alimentados espiritualmente. E Deus sempre alimentou o seu povo espiritualmente assim. A linguagem, ela é sacramental. O Novo Testamento, então, não é diferente disso, não é? Nós percebemos que há uma lógica sendo empregada nos evangelhos. Ou seja, a Escritura, ela foi registrada com propósito, não é? Não é uma coisa assim aleatória, não. Tem propósito mesmo. Por isso, é importante compreender que os irmãos aqui, né, aqueles nossos irmãos reformados do século XVI, eles entenderam perfeitamente, não é? Que a linguagem usada nos evangelhos é uma linguagem puramente sacramental, né? Como Cristo já tinha dito, por exemplo, em outras passagens do evangelho, né? Ou João capítulo 6, ou outro texto, onde João 10, eu sou a porta, ele é a porta? Não é? Ou então João 6, quando ele fala, quem não comer da minha carne, né, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, ou não tem a vida eterna. E estava dizendo o quê? Para que literalmente viéssemos comer a sua carne e sangue? Literalmente ali? Não, é claro que não. Né? Ele estava apontando para algo espiritual. Isso é importante demais compreender. E os irmãos aqui compreenderam perfeitamente. Artigo 9, então. Cremos que o batismo é sacramento de penitência. Então falamos agora sobre a Santa Ceia, né? Mas, e eles explicaram bastante isso, talvez com mais artigos, com mais partes, justamente porque a Santa Ceia foi o que gerou os debates, né? Todo o problema que acabou sendo levado, ou acabou ocasionando, né, a morte daqueles irmãos, veio por conta da ceia, né? Pela insatisfação de Vila Ganhão, que também era formado em teologia, de passagem, com a ceia reformada, que era muito simples. Ele estava acostumado com uma ceia muito mais pomposa, não é? Com uma celebração muito mais, visivelmente religiosa, visivelmente, né? Impressionava muito mais. E ver a Santa Ceia sendo celebrada de maneira tão simples pelos reformados, isso o ofendeu de alguma maneira, e ele começou a questionar, a debater, e os pastores responderam, não é? E essa insatisfação foi crescendo, os debates foram crescendo, até chegar ao ponto dele não suportar, porque era um católico romano, não é? E realmente aproveitou a oportunidade para matar alguns protestantes, por que não, né? Alguns hereges. Lamentavelmente, mas aconteceu isso. O artigo 9, então, vamos lá.
Cremos que o batismo é sacramento de penitência, né? Ou podemos trocar essa palavrinha para o arrependimento, né? Penitência ou arrependimento. E como uma entrada na igreja para sermos incorporados em Jesus Cristo. Representa-nos a remissão de nossos pecados passados e futuros, a qual é adquirida plenamente só pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, o batismo aqui é corretamente ensinado e confessado como sacramento de penitência ou arrependimento, mas também como entrada, né, como iniciação. Observem bem, representa-nos, o batismo representa-nos a remissão dos pecados. Notem bem como eles colocaram isso de uma maneira muito, muito especial, muito clara. O batismo representa-nos a remissão dos pecados. Ele não é a própria remissão dos pecados. Entenderam a lógica? Então, o batismo representa a remissão dos pecados, não é a própria remissão dos pecados. E também nem causa a remissão dos pecados. O batismo, então, ele não causa, né? Existem outros pensamentos, é claro, que entendem que existe algum tipo de regeneração batismal, mas a compreensão aqui dos huguenotes franceses, não é que o batismo representa a remissão dos pecados. Ele não é a própria remissão dos pecados e nem tampouco causa a remissão dos pecados, tá? Então não existe nada na água do batismo ou na forma do batismo que purifique alguém de fato, certo? Isso é importante, mas isso apenas representa. Então podemos observar outras confissões reformadas só, não é, para notarmos como esses irmãos eles tinham plena consciência de quem eles eram, como protestantes, naquele contexto ali inicial onde a reforma estava em plena emergência, digamos assim. Então, fica claro aqui, por essa confissão, que eles não eram luteranos, que eles não eram católicos romanos, ortodoxos, mas que eram realmente calvinistas ou reformados. Então vamos observar, por exemplo, a confissão de fé gaulesa ou francesa ou de La Rochelle. É a mesma confissão, né? Mas é a confissão da igreja lá do contexto francês. Composta aí, em sua maior parte, por João Calvino, tá? Então é uma confissão mãe, digamos assim. O artigo 35 dessa confissão diz bem assim: o batismo nós reconhecemos, aliás, então é sobre o batismo, mas começa a falar assim: nós reconhecemos somente 2 sacramentos comuns a toda a igreja, só 2, sem invenções de homens, ok? O batismo e a Santa Ceia, só. O batismo nos foi dado em testemunho de nossa adoção, porque nós somos enxertados em Cristo Jesus, ou enxertados no corpo de Cristo, a fim de sermos lavados e limpos pelo seu sangue e depois renovados por seu Espírito, para vivermos uma vida santa. Posto que nós recebemos o batismo uma única vez, nós afirmamos também que os benefícios que dele nos são presentes se estendem pelo curso de toda a nossa vida, e mesmo até nossa morte, de sorte que temos uma prova permanente que Jesus Cristo será sempre nossa justiça e a nossa santificação, não é? Isso é importante citar aqui a confissão francesa, né? Mãe, digamos assim, no fim, temos que dizer que é mãe, confissão mãe da confissão de Guanabara também nesse sentido. Para deixar claro a compreensão, né, reformada também do batismo. Para ficar um pouco mais claro até, vamos para uma outra confissão também do século XVI, que é, na verdade, nosso catecismo, o Catecismo de Heidelberg. O do Dia do Senhor 26, né, pergunta 69, diz bem assim: como o santo batismo lhe faz saber, ele assegura que o único sacrifício de Cristo na cruz lhe beneficia. Do seguinte modo: Cristo instituiu esse lavar exterior, ok? E deu com ele a promessa de que, tão certo quanto a água remove a sujeira do corpo, assim também, não é, o seu sangue e espírito removem a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Entende? Mais uma vez aqui, compreendendo como as confissões reformadas estão alinhadas nesse sentido, o batismo, não é, nesse sentido, nos diz algo, não é? E o que é dito no batismo? Que assim como a água que é usada no batismo, como símbolo disso, não é? A água que tem uso comum, universal, que todos conhecem, serve para fazer limpeza do nosso corpo e tudo mais,
assim também o sangue de Cristo e o Espírito Santo, não a água do batismo, mas o sangue de Cristo e o Espírito Santo removem a impureza da nossa alma, isto é, todos os nossos pecados. Então, nossos irmãos lá os huguenotes franceses do Brasil, século XVI, entenderam muito bem o significado do batismo. Mas vamos citar uma outra confissão reformada, né? O Catecismo Maior de Westminster, já no século XVII agora, a pergunta 165. O que é o batismo? Vamos aqui então observar a definição da Confissão de Fé, ou do Catecismo Maior de Westminster. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, no qual Cristo ordenou a lavagem com água em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal e selo de nos unir a si mesmo, da remissão de pecados pelo seu sangue e da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e ressurreição para a vida eterna, e por ele os batizandos são solenemente admitidos à igreja visível e entram em um comprometimento público, professando pertencer inteiramente e unicamente ao Senhor. Então notem, meus irmãos, como, não é, mais uma vez, a Confissão de Fé de Westminster, não é, no caso, o Catecismo Maior, né, na pergunta 165 e a resposta estão alinhados o Catecismo de Heidelberg também, e também, não é, a Confissão de Fé francesa e também a Confissão de Fé da Guanabara, né, para entender aí como é a mesma teologia, na verdade. Tá? Então é bom fazer esses comparativos. Mas vamos para a parte 2 do artigo 9, que diz assim: demais, a mortificação de nossa carne aí nos é representada, né? E a lavagem representada pela água lançada sobre a criança, observe, é sinal e selo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdadeira purificação de nossas almas. Ele é, tá? A sua instituição nos é ensinada na palavra de Deus, a qual os santos apóstolos observaram, usando de água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é até bom lembrar, né, que esses aqui eram reformados, né? E até na Confissão de Fé da Guanabara, que é uma das confissões mais antigas da Reforma, eles também estão ensinando, né, como que as crianças também eram batizadas, né? É para reforçar que, na verdade, a nossa prática reformada, não é um Ctrl-C, Ctrl-V de Roma. Né? Há uma teologia, e essa era uma prática comum entre os protestantes do século XVI. Ok? A parte 3 do artigo 9 diz bem assim: quanto aos exorcismos, abjurações de Satanás, crisma, eu recebi crisma, saliva e sal, não é? Na água para o batismo, olha só. Nós os registramos como tradições dos homens, contentando-nos só com a forma e instituição deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, tanto na ceia havia acréscimos, como também no batismo havia certos acréscimos. E ainda há, não é? Essa questão aí que eles estão citando aqui, né? Saliva e sal na água do batismo. Para quê? Algum tipo de olhinho para perfumar? Para quê? Eles estão dizendo aqui, reafirmando, nós nos contentamos com a palavra de Deus. Então, mais uma vez, a palavra de Deus é exaltada acima das tradições humanas. E um detalhe importante para poder deixar claro para os irmãos: não desprezamos as tradições de jeito nenhum, assim como eles também não desprezaram. Por isso mesmo eles citaram muitos pais da igreja, né, alguns deles ali, para fundamentar também o que estavam dizendo, suas doutrinas nesse sentido. Mas submetemos a tradição, não é? Assim como eles fizeram a palavra de Deus. Se a palavra do Senhor nos ensina a forma, não tem por que acrescentar. Não é ordenado, não acrescentamos. Esse é um princípio nosso reformado. Ok? Então esse é um ponto muito importante. Até aqui nós temos notado como que esses irmãos procuraram manter fidelidade com relação a honrar a palavra de Deus, né? Eu acho que esse é um exemplo muito importante para cada um de nós seguimos hoje. Como cristãos, nós precisamos nos preocupar com aquilo que a Bíblia diz. A Escritura ensina, foi ordenado por Cristo, porque se não foi, primeiro, não há obrigação nenhuma de fazermos. Isso é uma resposta importante que nós temos para dar para muitas pessoas hoje também. Há muitos, no contexto evangélico, que querem que nós venhamos crer em muitas coisas, tá? Muitas coisas. Há muita superstição. Né? Como o Brasil é um país muito miscigenado, então há uma mistura de culturas e de filosofias religiosas que acabam influenciando, sim, a cristandade local. E por conta disso, as pessoas querem que nós vamos acreditar em muitas coisas. Eu lembro
Para fazer um paralelo, né? De uma vez que um irmão estava comentando, né, um assunto, membro de outra igreja, na verdade, pentecostal, e falando sobre algumas coisas sobrenaturais que havia acontecido. E eu sei que o povo evangélico é muito espiritualista e tem facilidade para dar glória a Deus por qualquer coisa que as pessoas digam. Eita, eu vi um anjo, né? Eu vi um anjo, ele estava pulando entre as nuvens, né? Eita, foi uma visão maravilhosa, gloriosa, aleluia, pronto. Aí a pessoa vai e ouve, ela já tem o pressuposto de que se é um crente, né, um evangélico falando, então é verdade. Porque um crente não mente, não é verdade? E então essas pessoas sempre acreditam, dão glória a Deus por uma coisa que não é verdade. Entende? E se empolgam com isso. E quando você diz que não crê, você simplesmente é tido como incrédulo. Não é? Só que, na verdade, aquele que não crê no que as pessoas dizem, mas crê na palavra somente, esse é crente de verdade. Não é? O cristão genuíno não tem nenhuma obrigação, nenhum compromisso de acreditar naquilo que as pessoas dizem. Nós temos que acreditar na palavra de Deus e não naquilo que as pessoas dizem. Tá? É simples assim. A Bíblia ensina, não é? É ordem do Senhor, é mandamento do Senhor, é princípio bíblico, não é? É ensinado na palavra de Deus. Então vamos lá. Porque se não for, eu não tenho obrigação nenhuma de pensar assim, de acreditar assim. Entende? Não, mas é porque não está na Bíblia, sabe? Mas eu vi. Cara, você pode ter visto muita coisa, tá? Isso pouco me importa. Às vezes parece que um reformado acaba sendo cético demais por conta disso, né? E que nós não ligamos muito para o sobrenatural. Ah, vocês prendem Deus na Bíblia, vocês reformados prendem Deus na Bíblia. Olha, podem chamar de incrédulo, de ateu, e tem muitas pessoas que nos tratam como incrédulos mesmo, viu? A experiência, não é, de um pastor reformado é essa. Nós sabemos que as demais comunidades, não é, que também são protestantes e são evangélicas, são chamadas pelo menos assim, veem as igrejas reformadas, não é, os cristãos que são realmente reformados, como sendo incrédulos. Por quê? Porque nós simplesmente não temos o compromisso de acreditar no que essas pessoas estão dizendo. Ah, mas é porque os dons, ah, mas porque eu vi o poder, ah, porque eu vi o fogo na cabeça das pessoas. Isso não diz respeito à palavra de Deus, não é algo ordenado, não é? Não é algo para ser continuado na igreja, não é um ensino pétreo, é apenas um relato do que aconteceu. Eu não tenho obrigação de acreditar nisso. E não acreditar nisso não me torna incrédulo, porque eu acredito na palavra de Deus, somente isso. Então, se vem tradições, não é, ou dizeres populares evangélicos ou cristãos, nós não precisamos dar bola para isso não, tá? Então esse é um detalhe importante, e aqueles irmãos fizeram muito bem em simplesmente rejeitar elementos das tradições humanas, religiosas, que não correspondiam à palavra de Deus, tá? Foram fiéis nesse sentido. Vamos continuar então, agora para a nossa última parte da aula de hoje, que é o artigo 10. O artigo 10, que vai falar sobre o livre-arbítrio, né? Então, importante demais. Vamos lá. Diz bem assim: quanto ao livre-arbítrio, cremos que se o primeiro homem, criado à imagem de Deus, teve liberdade e vontade, tanto para o bem como para o mal, só ele conheceu o que era livre-arbítrio, estando em sua integridade. Ora, ele nem apenas guardou este dom de Deus, assim como dele foi privado por seu pecado, e todos os que descendem dele, de sorte que nenhum da semente de Adão tem uma centelha do bem. Olha só que artigo maravilhoso. Simples, não é? Próprio de homem simples, mas muito claro e verdadeiro. Então, a forma como eles respondem aqui a questão do livre-arbítrio para homens simples, como eram, né? É realmente fantástica nesse sentido, irmãos. Essa resposta raramente nós ouviremos de doutores em nossos dias. Há muitas pessoas formadas, não é, com formação muito maior do que a que eles tinham, no nosso contexto eu digo, e que jamais poderiam entender as nuances desse assunto do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dos conceitos filosóficos, digamos assim, mais destrutivos atualmente. Não porque não temos liberdade, porque nós nunca negamos isso, mas porque, pela ênfase na liberdade, tá, o homem é colocado no centro e não aceita a realidade da escravidão. O que acontece então é que as pessoas elas jamais vão naturalmente entender que elas são escravas, né? Porque a escravidão da natureza humana é uma escravidão sem muro, não é? Você tem vontade, entende? Só que a pessoa não entende que
A vontade, ela está ligada, condicionada à sua natureza. Entendeu? Há uma natureza humana. E essa natureza, digamos assim, ela vem antes. A vontade está condicionada a ela, a natureza. Tá? Então, observem bem. O eixo da queixa de Jacó Armínio, certo? Décadas mais tarde, né, foi justamente por conta disso. Por conta do assunto também do livre-arbítrio. Armínio e seus alunos remonstrantes, bem como os próprios católicos romanos, se apegavam e se apegam demais, não é, à falsa ideia de que o homem possui tal liberdade, aquilo que chamamos de livre-arbítrio, mesmo após a queda. Tá? Então, de que o homem tem poder para decidir entre a vida eterna e também a condenação. Então, tanto católicos romanos continuam confessando esse mesmo pensamento aí, como também arminianos, tá? E é claro, não somente católicos romanos ou arminianos, mas pessoas que não são crentes, pessoas que não frequentam a igreja, pessoas que não são cristãs, todas elas têm um pensamento comum. Então, quando até observamos que isso é muito comum na humanidade, todos falam que tem livre-arbítrio, então percebemos que não trata-se de teologia bíblica. Isso é filosofia, nada mais do que isso. Porque é algo que é normal, natural, que todos compreendem, tendo fé ou não. Eu preciso do Espírito Santo para crer, confessar e até entender a doutrina da eleição. Mas eu não preciso, nesse sentido, de uma obra sobrenatural de Deus para compreender, por exemplo, ou aceitar livre-arbítrio, porque isso é natural. A minha natureza aceita isso, porque ela é rebelde. Tá? Então, cabe-nos uma pergunta. Por que esta é uma questão tão complexa que confunde tanto as pessoas? Por que esse é um assunto que para muitos é tão difícil, na verdade? Quando se nega, é claro, que se tem livre-arbítrio. Porque na prática, meus irmãos, nós decidimos muitas coisas. Na prática nós estamos tomando decisões o tempo todo. Entendeu? Então nós acabamos fazendo ou criando uma filosofia ou estabelecendo uma crença ou uma teologia a partir da prática e não a partir da palavra. Então nós fazemos. Nós damos, nesse sentido, um passo em direção ao que nós queremos. Tá? Nós fazemos isso. Mas podemos chamar isso de livre-arbítrio? Será que porque nós estamos agindo livremente, podemos dizer que realmente temos livre-arbítrio? Será que porque nós agimos, ou então escolhemos, ou temos gostos pessoais, não é? E buscamos tais gostos, digamos assim, isso pode ser chamado de livre-arbítrio mesmo? Se nossos olhos estiverem em nós mesmos, certamente entenderemos que o livre-arbítrio é real. E é um poder, ou o poder que o homem possui para determinar seu próprio destino. É o que se ouve, né? Você vai assistir um filme, uma série, um desenho, qualquer coisa, uma música que você ouve, tudo, o que é natural, não é sempre natural. E aí muitas músicas evangélicas, elas estão muito ligadas a isso, porque elas trazem a mesma ideia, a mesma filosofia por detrás também. O homem define o seu destino. O destino das pessoas, não é? da humanidade, do universo, não está na mão de Deus, mas na mão do homem. Há muitas pessoas que falam, até cristãs evangélicas, que dizem que Deus deu a caneta do destino para cada um de nós. Então, cada um de nós tem a caneta do próprio destino. Nós escrevemos o nosso próprio destino. Isso é uma balela, né? Tá? E dizem que fazem isso, Deus basicamente abre mão, não é, da sua soberania, ou então ele não pode fazer nada, porque nós é que fazemos, tá? Então, homens comuns, não é, como os que responderam a Vila Gagnon, lá no século XVI, aqui no Brasil, nossos irmãos huguenotes, facilmente, não é, poderiam se confundir. Eles eram homens simples, não eram teólogos. Nós vemos teólogos hoje se confundindo. Muitas pessoas bem formadas se confundindo, fazendo uma confusão terrível com esses assuntos. E dando ênfase ao homem, ao que nós fazemos, ao que nós podemos fazer, ao que nós achamos, e nunca a palavra de Deus. E eles também poderiam se confundir do mesmo jeito. E se formos analisar a capacidade, digamos assim, pelo menos, capacidade não, mas, digamos assim, o conhecimento que eles tinham comparado aos teólogos da época, como Calvino e outros, não é? Ou os pastores da igreja, que também eram teólogos, poderíamos dizer que esses irmãos aqui, que eram tão simples, não é? Eles teriam muito mais facilidade para não compreender isso. E para se confundirem todos, não é? Mas não foi o que aconteceu. Eles responderam de forma segura, bíblica e lógica, não é? Foi o que eles fizeram. Eles disseram:
Se Adão teve livre-arbítrio, só ele teve. Tá? Se vamos falar sobre livre-arbítrio, entendendo o que isso significa, o que quer dizer, se Adão teve livre-arbítrio, só ele teve. Né? Mas o que é esse livre-arbítrio que Adão teve? O que Adão tinha que nós, por exemplo, naturalmente não temos, para entendermos bem. Então, observe o contraste. Adão foi criado sem pecado. Nós já nascemos em pecado. Esse é um contraste que é muito importante para ser observado. Ou seja, arbítrio todos nós temos. Todos nós temos. Mas, diferente de Adão, que não tinha pecado. E, portanto, não pendia para o mal. Nós já nascemos escravos do pecado e pendemos sim para a carne e para o pecado. Então isso não pode ser negado. Então essa liberdade de não ter uma tendência, algo que te puxe para o errado, uma inclinação, só Adão teve. Falando somente dos seres humanos mesmo. Só Adão teve. Tá? Nós já nascemos pecadores. Ele não era pecador na criação. Deus não criou Adão pecador, defeituoso. Não. Nós, diferente de Adão, não é, somos pecadores desde a concepção. Adão foi criado sem pecado, nós somos pecadores desde a concepção. Então, mesmo admitindo que para muitos é uma questão muitíssimo complexa, não é, devemos compreender que se deixarmos de olhar para nós mesmos, não é, como alguém que se admira no espelho, e olharmos para as Escrituras Sagradas e somente para elas, veremos como aqueles irmãos viram, que é uma coisa simples, na verdade. Basta responder: nascemos como Adão foi criado. Ou seja, quando nós nascemos sem pecado, como Adão foi criado, porque Pelágio pensava assim. Pelágio entendia, o herege da igreja, né, que foi combatido por Agostinho lá no quarto século, Pelágio entendia que o homem nascia sem pecado e que ele pecava por imitação. E por isso mesmo o homem não precisava necessariamente da graça de Deus. Se a graça viesse, é lucro. Mas no geral o homem tinha plenas condições, porque ele não nasceu pecador, não é, de obedecer a Deus, levar uma vida perfeitamente santa e então alcançar a salvação. É assim que Pelágio pensava. Não é? A pergunta é assim que a Bíblia ensina? Nós nascemos como Adão foi criado? A resposta bíblica, que nós sabemos muito bem, é não. E qualquer um que esteja acompanhando essa aula pode entender muito bem, não é, o que significa que nós nascemos já pecadores. E ponto, não tem como negar isso aí. Nós nascemos herdeiros do pecado, não é? E não restou em nós, como eles responderam muito bem, nenhuma centelha do bem. Toda a natureza humana foi desfigurada, depravada. Então nós não somos livres por natureza. Nós não somos livres por natureza. Isso é uma ilusão, na verdade. A parte 2 do artigo 10 diz bem assim: por esta causa, diz São Paulo, não é? O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. E Oséias, 1 Coríntios capítulo 2, né? E Oséias clama aos filhos de Israel: tua perdição é de ti, ó Israel. Não é algo externo, vem deles mesmos, né? Ora, isso entendemos do homem que não é regenerado pelo Santo Espírito. Então o homem que não foi alcançado pela graça, não é? O nascimento natural nosso é esse. Nós nascemos em pecado. Nascemos escravos do pecado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Lembra de Romanos capítulo 3? Tá? Verso 11, né? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E no verso 10 não há um justo nenhum sequer. A parte 3 aqui do artigo 10, quanto ao homem cristão, então, primeiro eles vão falar sobre o livre-arbítrio, que é algo, entendendo o que isso quer dizer, né? Que o termo livre-arbítrio não significa simplesmente a liberdade de fazer escolhas, não. Está além disso, que nós escolhemos. Nós temos liberdade sim, nós agimos livremente, mas o conceito de livre-arbítrio é algo mais profundo, é aquele que Pelágio defendeu, a ideia de que realmente o homem pode escolher, ele mesmo tem essa capacidade de escolher, de fazer escolhas espirituais, digamos assim, de escolher entre Deus e a salvação e também a perdição, né? E não é o que a Bíblia ensina. Mas o contraste disso é que o homem cristão é diferente. Ele vai entender, vai mostrar isso aqui agora. Quanto ao homem cristão, batizado no sangue de Jesus Cristo, o qual caminha em novidade de vida, nosso Senhor Jesus Cristo restitui nele o livre-arbítrio
e reforma a vontade para todas as boas obras, não todavia em perfeição, porque a execução de boa vontade não está em seu poder, mas vem de Deus, como amplamente este santo apóstolo declara no 7º capítulo aos Romanos, né? Muito bem, dizendo: tenho o querer, mas em mim não acho o realizar. Citação perfeita da parte deles aqui, tá? Então, mais uma vez, não é? Expressaram com fidelidade o entendimento a respeito do livre-arbítrio. Uma vez que, devido ao pecado original, e obviamente não é, com essas bases claras que seriam chamadas lá na frente, um sino de dote, depravação total, né? Não há a possibilidade de chamar a liberdade humana, que é real, não é, de livre-arbítrio, tendo em vista que este mesmo arbítrio está condicionado a uma natureza caída. Lembrando, todos nós temos arbítrio, temos vontade, mas essa vontade está condicionada à nossa natureza, que é caída e, portanto, escrava. Não é? Afirmam que a obra de Deus de regeneração começa a restaurar este dom no ser humano que nasceu de novo. Deus começa um processo de restauração, de renovação, regeneração. Né? Eles ressaltaram que Deus restaura o livre-arbítrio na regeneração significada pelo batismo cristão. Por isso que eles apontam para o batismo. Por quê? Porque o batismo significa, aponta para essa realidade espiritual que Deus opera, não é, em quem Ele quer, de regenerar a pessoa. Contudo, não de forma perfeita, pois ainda somos pecadores. Essa é uma realidade presente. Isso é simples de entender, meus irmãos. Cristo restaura no regenerado a vontade de servir a Deus com sinceridade e viver em novidade de vida. É o que nós provamos na nossa vida. Eu tenho certeza, se eu perguntar para os irmãos aqui do grupo e outros que podem estar assistindo essa aula também, não é? Vocês querem servir a Deus? Eles vão responder que sim. Mas por quê? Porque Deus está restaurando essa vontade de servi-lo no coração dessas pessoas, em nosso coração. Ou seja, é um novo nascimento, uma nova criação, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios 2, verso 10. Portanto, a verdadeira liberdade com a qual Deus criou o homem e que foi perdida pelo próprio homem na queda, Cristo veio restaurar. A verdadeira liberdade é servir a Deus de boa consciência, e Deus, por meio de seu Espírito Santo, está operando isso agora em nossas vidas, não é? E estará operando até o final. Quanto mais avançamos na vida cristã, quanto mais Deus nos molda à imagem de seu Filho, mais somos libertados de uma vontade escrava ao pecado e mais nosso arbítrio é libertado para que, de fato, sejamos livres. Tá? Então, Cristo já nos libertou pela obra da cruz, mas o está fazendo gradativamente em nossa vida, dia após dia, até que cheguemos à estatura de Cristo. A sua estatura. Como o próprio Senhor afirmou no Evangelho, segundo João, capítulo 8, verso 36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só assim, irmãos. Não nascemos livres. Por isso, somos libertos por Jesus Cristo. Não é? Então, vamos dar uma pausa aqui, na verdade, porque acabou aqui a reunião do Google Meet. E eu vou compartilhar mais uma vez aqui com os irmãos. Para quem está acompanhando no YouTube, se inscreve no canal se não for inscrito, tá? Dá essa força aí pro canal. Entenda o objetivo do canal, que é realmente espalhar a fé reformada raiz, confessional, para todo mundo, tá? Então espalhem, se inscrevam, compartilhem, aproveitem os conteúdos, as playlists, né, de aulas nas confissões e realmente desfrutem do material. É para vocês aí. E a maneira como vocês podem me ajudar a divulgar o canal, a crescer o canal, é se inscrevendo e recomendando para mais pessoas também, tá? Então, muito obrigado pelo apoio de vocês até agora. O canal está crescendo, estamos chegando já aí quase aos 2.000 inscritos. Falta pouquinho, né? Vamos espalhando mais aí pra gente chegar logo, tá? E conseguir avançar, né, no divulgar da fé reformada. Acabou e eu nem tinha percebido. Tava falando. Aí logo que eu notei, eu já compartilhei logo. Falta só um pouquinho pra acabar, viu? Maravilha, tô ouvindo a voz do Brian aí. Tá bem, Brian?
Vamos então aqui para a nossa conclusão, né? Mas vamos lá, continuando o assunto do livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio. Mas vamos dar uma olhada nas outras confissões reformadas. Então, já fiz uma explicação sobre o artigo 10 da Confissão de Fé da Guanabara e como os irmãos, os huguenotes franceses, eles falaram muito bem, né, do livre-arbítrio. Muito bem, explicaram muito bem. Muito melhor do que muitos hoje, que são teólogos até, explicariam. Né? Tenho muita dificuldade de compreender uma questão tão simples da Bíblia. Mas porque olham demais para o próprio ser humano, para a capacidade humana, acabam perdendo de vista aquilo que realmente significa essa questão da liberdade humana. Não é porque não olham para a nossa realidade como pecadores. Mas vamos aqui então observar outras confissões reformadas sobre esse assunto. Isso é importante também. Então vamos lá. Os cânones de Dort, não é? Capítulos 3, 4, digamos assim, na heresia 3 e sua refutação, diz bem assim, olha, heresia 3, vamos logo para a parte da heresia. Na morte espiritual, isso é uma heresia, tá? Heresia. Então, na morte espiritual, os dons espirituais não se separam da vontade do homem. Isso é coisa de remonstrante. Porque a vontade em si jamais se corrompeu. Então, a remonstrância aqui está dizendo que há sim algo no homem que não foi corrompido. Então, isso é uma negação de depravação total. No fim, é isso. Tá? Então, estando apenas impedida pela escuridão da mente e o descontrole das paixões. Se esses obstáculos forem removidos, a vontade poderá exercitar toda a sua capacidade inata. A vontade é em si mesma capaz de querer e de escolher, ou não, todo tipo de bem que lhe for apresentado. Ou seja, é uma defesa remonstrante do livre-arbítrio. Agora a resposta reformada, aquela que é bíblica, né? De verdade. Então, isso é uma inovação e uma heresia que tende a exaltar a capacidade do livre-arbítrio, contrário àquilo que o profeta Jeremias declara no capítulo 17, versículo 9, que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E contrário também ao que Paulo escreveu, Efésios 2, verso 3, né? Entre os quais, no caso os filhos da ira, não é? Também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa era a nossa situação antes da obra de Cristo em nós. É o que Paulo está ensinando aqui. Tá? Mas observemos também outra confissão reformada a respeito do livre-arbítrio. E essa vai ser um pouco mais direta, né? É a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 9, do livre-arbítrio, que diz bem assim: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal, nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da natureza. Então, uma definição da Confissão de Fé de Westminster sobre livre-arbítrio. Esse dom que Deus deu ao homem, no caso a Adão, de não ser inclinado nem para o bem nem para o mal, né? Então ele poderia escolher livremente entre esses dois lados, tá? Artigo 2. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Mas, o termo está aqui, mudavelmente, né? Mas de forma mutável, digamos assim, né? Porque Deus criou o homem, mas não criou o homem imutável, né? O homem podia mudar. De sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Artigo 3. O homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Então observem aí o artigo 3 da Confissão de Fé de Westminster, do capítulo 9. Continuando, artigo 4. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado e, somente pela sua graça, o habilita a querer, a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção, ainda nele existe o pecador que não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. E o último artigo
É no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Tá? Então, aqui temos essas comparações, não é, das confissões reformadas, que são mais maduras e mais elaboradas por teólogos, comparando com aquilo que aqueles irmãos simples defenderam. E percebam como que é tudo muito bem alinhado. Tudo muito bem alinhado. Não é? A parte 3 do artigo 10 da Confissão de Fé da Guanabara. O homem predestinado, ouçam bem isso aqui, o homem predestinado para a vida eterna, embora peque, por fragilidade humana, todavia não pode cair em impenitência ou na falta de arrependimento. A este propósito, São João diz que ele peca porque a eleição permanece nele. Ele não peca, no caso, porque a eleição permanece nele. Então, para terminar a parte referente ao livre-arbítrio, nossos irmãos corajosos ainda responderam de forma simples aquilo que foi defendido anos mais tarde no Grande Sínodo de Dort e também na Assembleia de Westminster. E o que chamamos também, não é, de perseverança dos santos. Lembre-se, o homem predestinado para a vida eterna, embora peque, por fragilidade humana, não pode cair em impenitência. Isso é o ensino que mais tarde foi defendido com o nome, com o termo de perseverança dos santos. Isto é, os eleitos predestinados para a salvação pecam, mas não podem cair da graça. Tá? Assim, vemos que homens comuns responderam de forma concisa e fiel, expondo com simplicidade as Escrituras, de uma forma que os remonstrantes, muito bem formados, né, mais do que eles, um século mais tarde, não puderam responder. E assim, temos o testemunho de que aqueles homens foram muito bem pastoreados, aprenderam muito bem a sã doutrina, a ponto de estarem prontos, digamos assim, para responder a qualquer um a razão de sua fé. Por isso, termino dizendo que sigamos o exemplo daqueles irmãos. Nós não precisamos ser pastores, todos nós, e teólogos, não é, para termos conhecimento fiel da sã doutrina, para termos a sã doutrina na ponta da língua. Por isso, fica esse exemplo, grande exemplo para nós, irmãos, hoje, que venhamos amar a palavra de Deus a ponto de nos debruçar no conhecimento dela, a ponto de procurar nossos pastores, de procurar estudo da palavra de Deus, fiel, não é, de aprender com nossas confissões, para sempre estarmos prontos, como eles estiveram também, para responder a qualquer um a razão de nossa fé. Então, encerramos aqui a nossa aula de hoje, na Confissão de Fé da Guanabara. Aos irmãos que estão no YouTube, Deus abençoe a vida de vocês. Continuem acompanhando todas as playlists do canal. Desfrutem, porque tudo é feito aí para a glória de Deus e para o proveito dos irmãos, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.